Eu sou o Fernando de Carvalho e está no ar o programa Plural. No dia 11 de outubro é comemorada a divisão do estado do Mato Grosso. Em 1977, durante o regime militar, Ernesto Geisel promulgou o projeto de lei e então nasceu Mato Grosso do Sul. E para falar sobre este assunto, conversamos agora com o professor do curso de Ciências Sociais, Daniel Estevão, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Obrigado pelo convite. Professor, como foi o movimento que motivou a divisão do Estado? A gente pode dizer que movimento aconteceu mais na década de 30, que houve o primeiro movimento, o surgimento da Liga Divisionista. Até então havia uma outra manifestação, mas tudo muito sem muita organização, não havia um movimento propriamente, né? E depois, na década de 50, também havia algumas discussões, mas nada que tivesse ganho muito corpo, vamos colocar assim. Então, fora a década de 30, não houve, de fato, um movimento divisionista forte, né? Então, quando há a divisão do Estado já lá na década de 70, na verdade, ela se faz desacompanhada de um movimento político daqui do sul do Mato Grosso nessa direção, né? Porque quando houve o movimento lá na década de 30, ele não foi bem sucedido, e nos outros períodos da história, o que havia eventualmente era um outro livro, texto, alguma manifestação política, mas nada organizado ao longo do tempo, permanente, digamos assim, né? E quais foram as consequências geopolíticas e econômicas para o Brasil, a divisão de estado tão grande que era Mato Grosso? Do ponto de vista da geopolítica, aqui essa região sempre foi de grande preocupação depois da Guerra do Paraguai, porque esse aqui foi um dos principais palcos do conflito, então houve todo um movimento por parte do governo federal, e na época era a Coroa, depois a República, para tentar ocupar essa região, tanto que o sul do Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul, é uma região que tem uma presença muito forte das Forças Armadas, que é relativamente desproporcional ao tamanho da nossa população, né? A gente tem muitos quartéis aqui, em grande parte a herança dessa geopolítica de ocupar e de garantir a segurança nas fronteiras. Então a divisão do Estado, em tese, favoreceria isso, porque você tem uma administração própria, autônoma aqui, que é mais capaz de tomar decisões mais rápidas, mais ágeis, diante de qualquer tipo de emergência. Agora, a decisão de dividir o Estado, mesmo embora houvesse esse panorama mais histórico e geopolítico, foi mais circunscrita à conjuntura política da época, de abertura do regime militar, né, que são fatores mais próprios do regime militar do que tanto dessa história mais ampla, né? Como o cenário do regime militar influenciou na divisão? O que acontece é que, embora não houvesse um movimento forte aqui no sul do Mato Grosso, era de interesse do governo federal na época, né, que era governado pelos militares, de angariar mais aliados. Então, quando você cria um Estado, você aumenta o número de senadores, de deputados federais, de deputados estaduais, ou seja, você aumenta a classe política e aqui no sul do Mato Grosso como todo sempre foi governado, sempre houve predomínio da Arena, que era o partido de apoio do regime militar. Então, o Geisel, né, o governo militar na época, obteve uma quantidade maior de senadores o apoiando e, além disso, naquele momento já estava o processo de redemocratização e o regime militar ele tentou controlar o processo no sentido de tentar evitar que ele fosse excessivamente rápido e houvesse ali algum tipo de, na palavra deles, algum tipo de retaliação. Então, a divisão do Estado está dentro desse jogo político de tentar tanto conquistar quanto produzir mais aliados para fortalecer a posição do governo naquele momento diante do processo de redemocratização. Mato Grosso do Sul é um estado miscigenado. O senhor acredita que essas pessoas já se identificam com as raízes criadas aqui? Esse é um bom debate, né? Não é de hoje que tem essa coisa da identidade sul-mato-grossense. Inclusive, quando foi criado o Estado, a ideia não era que fosse Mato Grosso do Sul. A ideia era ter um outro nome. Mas como o Geisel que estava com pressa, ele falou, põe um Sul aí. Não sei se foi exatamente assim, é claro, eu estou até exagerando. Mas foi um nome meio improvisado para depois se definir um nome definitivo, vamos colocar assim, que nunca veio, né? Acabou ficando o Mato Grosso do Sul. Aí, uns 20 anos atrás, o governo estadual até tentou criar, fez uma campanha, o Estado do Pantanal, porque acho que talvez para o sul-mato-grossense não é um problema assim tão grave, né? Pensar em termos de identidade, mas quem está fora do estado que é mais difícil identificar o Mato Grosso do Sul, né? Sempre o Mato Grosso, né? E o próprio Pantanal, pensa assim, às vezes no Mato Grosso, embora tenha a novela, né, recentemente ajudou um pouco talvez a consolidar isso, mas essa coisa da identidade, acho que é uma identidade em construção, acho que para nós, não sei se é tão problemático assim, eu não sei quando vem alguém de fora e fala, né, que esquece do Sul, né, fica no Mato Grosso, né. Quais foram os parâmetros geográficos utilizados para a separação do Estado? Essa é uma boa pergunta. Você sabe que, por exemplo, Corumbá, culturalmente, historicamente, sempre teve mais ligação com Cuiabá do que com o sul do Mato Grosso, né? Já no século XIX, havia projetos de divisão, você encontra, né? Você pega os livros de história, tem lá, por exemplo, o projeto de Estado de Camapuã, né? Foi lá no século XIX, havia um projeto que pegaria mais ou menos o que é hoje o Mato Grosso do Sul, mas excluindo a região do Pantanal, né?
inclusive por causa do próprio Rio Paraguai, né, o Rio Cuiabá, para toda a bacia ali que deságua no Rio Paraguai, depois lá no Rio da Prata, havia uma comunicação mais forte entre Corumbá e Cuiabá por causa do rio do que com Campo Grande, por exemplo, que estava mais próximo do interior de São Paulo, né? Então, quando houve a criação da divisão, quando houve a divisão, de fato, se pegar os projetos anteriores, Corumbá era um ponto assim, e como é até hoje, né? Corumbá é uma região distinta, entre aspas, do restante do Mato Grosso do Sul, como culturalmente distinta, né? Ela tem uma identidade própria, que digamos assim, que é quase que independente da identidade do sul-mato-grossense. Porque corumbaense não tem problema de identidade, os corumbaenses se reconhecem, eles têm as festas, têm toda a tradição, todo o costume. Acho que essa crise de identidade talvez seja mais de quem está desse lado aqui do Rio Miranda e da Serra de Maracaju, né? Então, quando houve a divisão, na verdade, se você olhar mesmo o mapa, é quase uma linha reta, né? Acho que no final o que acabou pesando foi um pouco os limites dos municípios que já existiam, e é quase uma linha reta se você olhar a divisão do Mato Grosso do Sul, não é uma coisa muito... Não se usou nenhum acidente geográfico, nenhum rio, nada. Foi quase passaram uma régua quase ali, né? O norte e o sul de Mato Grosso, antes da divisão, possuíam características únicas. Quais eram as principais diferenças nesses dois polos? O que acontece, o principal problema mesmo, que era o ponto de tensão, vamos colocar assim, era a rivalidade Cuiabá-Campo Grande. Porque Campo Grande é uma cidade muito mais nova do que o Cuiabá. Cuiabá deve ter, agora me fugiu, mas deve ter uns 250, 300 anos quase, né? Me fugiu agora. Mas é uma cidade muito mais antiga, enquanto Campo Grande é uma cidade pós-Guerra do Paraguai, né? Que a Guerra do Paraguai despovoou a região sul do Mato Grosso, na época, né? Depois foi criada Campo Grande como um polo estratégico, porque é bem no centro do sul do Mato Grosso. Depois veio os trilhos do trem, no início do século XX, Campo Grande cresceu muito por causa do trem, né? E aí, como ela acabou crescendo e ela tem muito bem posicionada estrategicamente, ela começou a rivalizar com Cuiabá. Então, boa parte dos historiadores afirmam, mostram que essa ideia de que havia um conflito entre o sul e o norte do Mato Grosso, ela não é muito precisa, né? A rivalidade mesmo era Campo Grande e Cuiabá, vamos colocar assim, né? Então, a gente pode dizer que, para além dessa rivalidade, havia muitos elementos em comuns, em termos econômicos, né? Durante muito tempo, a principal atividade aqui era basicamente a pecuária, né? Em menor grau a agricultura, porque o que a gente chama de agronegócio hoje, que é essas plantações para exportação, milho, soja, etc., é dos anos 70 para cá, basicamente, né? Via investimentos da Embrapa, etc. Até aquele momento a pecuária ela era dominante e era aqui no sul e no norte, né? Basicamente do Mato Grosso. Assim, no Mato Grosso, a gente chama de norte aqui, mas na verdade é no centro do Mato Grosso, né? Não é norte do nosso ponto de referência. Então acho que as principais... havia muito mais semelhanças do que diferenças, é o que eu estou querendo dizer, né? O Estado era muito mais homogêneo do que poderia parecer, e as rivalidades, as tensões que haviam talvez fossem mais políticas do que econômicas, sociais, culturais ou outros motivos, né? O senhor citou a diferença cultural de Corumbá para o resto do estado. Depois da Guerra do Paraguai, o senhor disse que ficou bastante despovoado, que a Guerra contra o Paraguai matou muita gente. E, se eu não me engano, a coroa começou a doar terra para povoar essa população, tanto que vários paranaenses e paulistas vieram, teve plantação de café, e Corumbá, por ser uma cidade portuária, teve vários cariocas. Tanto que existe Forte Coimbra. Você acha que essa ligação, dessa diferença cultural? É que antigamente era muito difícil a ligação por vias terrestres, né? Por incrível que pareça, era até mais fácil vir de navio do Rio de Janeiro para Corumbá, subindo o Rio da Prata, do que vir a pé, porque não tinha literalmente estradas, né? Então, essa ligação do Rio de Janeiro com Corumbá era em grande medida por causa da Marinha. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquele momento, até a década de 50, né? Até a criação de Brasília, o Rio de Janeiro era a capital e era também, é claro, um dos principais portos do Brasil. Corumbá chegou a ser o terceiro maior porto da América Latina, mas isso lá no início do século XIX, mais ou menos, né? Faz tempo isso. Então, era uma cidade que, em um certo momento, teve um apogeu econômico, depois estagnou historicamente. Mas teve, do ponto de vista cultural, essa ligação mais forte com Corumbá. Na verdade, quando a gente fala, cara, de povoamento e despovoamento, nós estamos falando basicamente do povoamento do Império, né? Porque é óbvio que já havia inúmeros povos indígenas que estavam aqui, só que eles não se organizavam em grandes cidades, né? Eles tinham outro modo de vida, uma outra maneira de ocupar o. Então, o que a Guerra do Paraguai provocou, no caso do sul do Mato Grosso, né, na época, foi, na verdade, mais uma fuga das pessoas daqui, né, porque já não era muito povoado de pessoas não indígenas, né, do que de mortes, né, porque acho que o maior grau de mortes foi dos próprios paraguaios, na verdade. Né. Bom, também teve uma mortandade no Brasil, mas era mais de quem veio de outros estados. Então, houve esse despovoamento porque eles, por exemplo, ocuparam Forte Coimbra, ocuparam Corumbá,
ficaram douradas, as cidades foram despovoadas, as pessoas fugiram, obviamente, com medo da guerra, né? Aí depois que acabou, as pessoas acabaram voltando. E tem um fluxo migratório que inicialmente não é paulista, né? Diz que não é gaúcho, é paulista e mineiro, né? Tanto que o fundador de Campo Grande é mineiro. A migração do sul, a sulista, vai ser pós-migrações europeias, porque ali no século XIX, entre 1880 até 1920, nesses 40 anos, o Brasil foi um dos países do mundo que mais receberam imigrantes europeus, né? Aí esses imigrantes se estabeleceram aqui, só que chega um ponto, e a boa parte deles foram para o sul do Brasil, porque era o clima mais próximo, né, do europeu, só que chega um momento que ali se fecha aquela fronteira agrícola, quer dizer, a distribuição das terras ela fica estancada, não tem como você obter mais uma redivisão territorial, então eles começam, entre aspas, a subir para o sul do Mato Grosso do Sul, mas isso já para meados do século XX, né? Aí você tem esse novo fluxo migratório que vai redundar na criação dessas cidades, aqui no interior do Mato Grosso do Sul e lá na fronteira agrícola, atual fronteira agrícola brasileira, que é o sul da Amazônia, a chamada Amazônia Legal, ali no norte do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul comemora 45 anos de história. Acompanhe agora as características do estado e o desenvolvimento ao longo desta trajetória. Mato Grosso do Sul é uma das 27 federações brasileiras. O estado fica localizado na região sul do Centro-Oeste. Faz divisa com 5 estados: Mato Grosso, Goiás, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, além de fazer fronteira com 2 países, Paraguai e Bolívia. Diversidade aqui não falta. O povo sul-mato-grossense é formado por migrantes de várias regiões, comunidades negras, indígenas, asiáticas, paraguaios e bolivianos. Carregam um papel importante na construção e desenvolvimento da identidade local. Terra da pecuária, da soja, da fauna e da flora. Mato Grosso do Sul possui águas cristalinas e cachoeiras, além da maior planície alagada do mundo, o Pantanal. O estado possui a 3ª menor taxa de desemprego no país, 5ª menor taxa de analfabetismo e o 7º quando o assunto é segurança. São 45 anos de história e progresso de um estado que só cresce. Parabéns, Mato Grosso do Sul. E, professor, logo após a divisão do estado, houve a federalização da universidade. Como que foram os investimentos iniciais do Brasil, do Estado do Brasil, em relação ao novo estado do Mato Grosso do Sul? Quando o estado foi criado, havia ali um ideal por parte do regime militar de fazer do Mato Grosso um estado modelo em termos administrativos. Então a ideia era ter uma administração enxuta, eficiente, tanto é que o primeiro governador que foi indicado, o Arria Amorim Costa, nem era ligado aqui ao Mato Grosso do Sul, era gaúcho, e era um técnico que era uma pessoa relativamente próxima ao Geisel. Então era essa ideia de ser um governo técnico, um aparelho de Estado pequeno. Então a federalização da universidade, claro, ela fez parte também de um movimento mais amplo, né, de expansão da rede universitária por parte do governo federal, né? Então há esse projeto maior, que é maior do que a própria divisão do Estado, né? Então a divisão do Estado faz parte disso, e por outro lado, esse ideal de fazer do Estado do Mato Grosso do Sul um Estado modelo, em termos administrativos, em comparação aos outros estados, né, em termos de modernização, de administração e assim por diante. Então, quando a gente observa a federalização do Estado, ela está tanto ligada a esse projeto maior, mais amplo, né, quanto a esse certo ideal, que era muito típico do regime militar, mais tecnocrático, né? Essa ideia de que o problema do Brasil são os políticos, né, o problema é a política, então vamos apostar em soluções técnicas porque para alcançar maior eficiência, etc., né? Então acho que faz parte desse ideal, desse imaginário político que os próprios militares, os governos militares alimentaram, de produzir o desenvolvimentismo a partir de uma suposto insulamento dos técnicos em relação à política, né? E após a divisão do estado do Mato Grosso, logo depois também houve a divisão do estado do Goiás, sendo criado o Tocantins, e acho que em 2018 teve um plebiscito no Pará para a divisão. Você acha que pode haver outra cisão de algum estado brasileiro, de criação de novos estados? Isso é interessante porque a gente tinha, que no caso de Tocantins, foi ele no processo da Constituição de 88, né, que foi criado. Dali em diante, o que acontece? A gente tem os estados anteriormente, eles eram criados meio de cima para baixo, né? Então a gente pega lá, a primeira divisão do estado do Mato Grosso aconteceu lá durante o governo do Getúlio Vargas, entre 1943 e 45, houve o estado de Ponta Porã,
acho que era o Principado de Ponta Porã, que era só aquela região do sul mesmo do estado, mas que durou só 3 anos. Em 45 voltou a ser o Mato Grosso como um todo. E o próprio Mato Grosso, né, foi dividido também, literalmente, numa canetada do Geisel, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil haver divisão de estado, como mostra aí o plebiscito que foi feito no Pará, a ideia era dividir o Pará em 3, a maior parte da população não aceitou, né? E é um pouco mais difícil justamente porque, né, por estarmos numa democracia, você tem que consultar a população, se a população aceita a divisão do estado. Então, esse foi um primeiro... que eu me lembro agora de cabeça, foi o único plebiscito para a separação de estado, né, de divisão de um estado que teve no Brasil nos últimos anos. De municípios é mais comuns, né, tanto que em 2011 ou 12, o Paraíso das Águas, que é o município mais novo aqui do Mato Grosso do Sul, foi resultado de um plebiscito. Município é um pouco mais fácil, né, porque normalmente já tem um distrito, que já é relativamente autônomo, etc. Então, a criação de novos municípios ela é relativamente mais fácil. De estado é um pouco mais difícil, como mostra o caso do Pará, e havia também projetos de separar, de dividir de novo o Mato Grosso, né? Aquela região norte do Mato Grosso, eu não lembro exatamente qual era o nome que eles iam dar, mas a capital seria em Sinop, mas eles nem chegou a fazer um plebiscito, né? Mas havia essa ideia de redividir o território brasileiro, porque realmente há alguns estados que são muito grandes, como o Pará, como o Mato Grosso, né? Mas isso acaba esbarrando em questões, principalmente questões financeiras, porque implica num gasto a mais de recursos públicos, etc. No caso do Pará, eles conseguiram até levar para um plebiscito, né? Mas daqui em diante acho que é cada vez mais difícil haver novas divisões por conta desses obstáculos, vamos colocar assim. Professor, muito obrigado pelas suas informações, foram enriquecedoras e esclarecedoras. Eu que agradeço o convite. Obrigado, professor. Obrigado. E chegamos ao fim do programa Plural. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima.